Oi. Pronto. E esse trabalho vai ser sobre vórtices de correntes em um quantum dot hexagonal de grafeno. Então, eu vou dar uma introdução rápida, falar sobre o grafeno, falar sobre os métodos que usamos, dar os resultados, falar o que está sendo feito agora e o que a gente quer fazer. E vou dar os remarques do nosso trabalho no final. Bom, o grafeno, como acho que boa parte das pessoas aqui conhece, foi um material, quando foi descoberto, trouxe bastante felicidade, porque é um material puramente bidimensional, né? Então, teoricamente, ele é plano e tem todas as características que foi discutida ontem na apresentação da Ana. E ele tem características e usos bastante interessantes, como aplicações em LEDs, em painéis solares, etc. E essas são algumas das características do grafeno que me interessa mais, né? Ele é um excelente condutor elétrico, ele é flexível, ele é resistente, ele é bidimensional e etc. Esse asterisco aqui é para dizer que ele é bidimensional, mas não significa que ele seja plano, tá? Ele pode ter corrugações, como mostra aqui na figura 1. Na figura 2, a gente tem a representação de um quantum dot hexagonal, exatamente do jeito que eu estou estudando, de forma teórica, e esse aqui foi sintetizado, então foi o que motivou o trabalho da gente. Bom, o grafeno é uma estrutura que possui uma hibridização tipo sp2, significa aqui um orbital s, mistura com 2p, e aí parte dessa mistura forma 3 lóbulos que tem 120 graus entre si, e é essa parte aqui que dá a forma hexagonal do grafeno, e o orbital restante, o elétron restante, ele fica perpendicular a esse cara, então ele fica para fora do plano, e a ligação desses orbitais, que são chamados de tipo π, são bem fracas, então esses elétrons têm uma mobilidade enorme pelo grafeno, e são eles que a gente vai modelar porque são responsáveis pelo transporte, basicamente. Então, a estrutura da gente é essa daqui, tá? É exatamente ela é hexagonal, ela tem bordas do tipo zigue-zague, e em cada vértice a gente tem um pedacinho armchair, tá? Essa diferença de ser armchair aqui vai ser bastante importante para o trabalho da gente. Então, o primeiro que a gente precisa fazer... A primeira coisa que a gente precisa fazer é construir a estrutura da gente, tá? Pegar as coordenadas desses átomos, montar o nosso modelo tight bind, modelar os contatos, esses eletrodos, aqui os vermelhos e os azuis, que foram modelados como uma rede quadrada, bidimensional também. Com isso, a gente obtém as funções de Green e, com ela, a gente consegue obter densidades locais de estados e total, espectro de energia, transmissão, correntes locais e também transporte de spin. Tá? Então, o Hamiltoniano que usamos é um Hamiltoniano bastante simples, tá? É um Hamiltoniano que leva em conta apenas os primeiros vizinhos. E, com isso, a gente consegue também obter a matriz de overlap. E, no caso do grafeno plano, essa matriz pode ser aproximada por uma matriz de identidade. Nesse caso, não é uma matriz de identidade, mas todos os termos dela são constantes. E não é identidade porque a gente tem interesse em modificar esses elementos e ver como é que esses elementos se modificam com curvatura. Então, no trabalho futuro, a gente usou esse. A matriz de Hopin também é bem simples, com termos constantes e dados por esses daqui, esses valores. Então, com isso, a gente consegue montar a função de Green, onde esses sigma i aqui são chamados de alta energia, e eles dão basicamente a contribuição entre os eletrodos e o dispositivo. Tá? Então, é assim que a gente conecta os eletrodos e o dispositivo. Esse cara aqui é chamado de função de scattering. Basicamente, ele dá o fluxo de entrada e de saída de elétrons dentro do dispositivo, onde esse gama é dado por essa expressão, e o Fs e Fd são só distribuição de Fermi para cada contato. Então, com essas equações, é bem fácil conseguir a equação para transporte, a transmissão balística. E aqui também a gente tem uma equação para corrente local, e local no sentido de sair de um átomo I para um átomo J. Tá? Isso é dada por unidade de energia. Tá? Então, se você quiser a corrente total, é só integrar essa quantidade. E também a densidade local de estados é dada por essa equação aqui. Então, dada a função de Green, a gente consegue todos esses resultados facilmente. Então, aqui a gente tem a densidade total da nossa estrutura, junto com o espectro de energia, que são as barras vermelhas e verde,
Os pontos L, R e Z, o L e o R são os dois picos principais de Van Hoff, que são singularidades nessa densidade de estados, e o Z está representando os estados próximos do zero, que são estados devido à borda, devido ao fato da molécula ser finita. Então, aqui está a densidade local de estados para a energia do pico L, do pico R e aqui do Z. E no Z a gente consegue ver que a densidade está bastante distribuída só nas bordas, né? Nas bordas zigue-zague. Nos vértices não tem tanta. Bom, a transmissão, a gente, nesse caso, nessa figura 9, o que a gente fez foi botar o eletrodo de entrada aqui, nos pontos vermelhos, o de saída está aqui, e para uma dada energia a gente vê, longe do zero, a gente vê que o transporte é basicamente balístico, né? Ele sai de um lado e vai para o outro. Aqui também é a mesma configuração, mas para outra energia, mais próxima do zero, e como a gente viu, próximo do zero, os estados estão mais concentrados na borda, então a corrente vai fluindo pela borda. Nesse outro caso, a gente posicionou os eletrodos nos vértices, um de frente para o outro, então eles estão distribuídos simetricamente, né, ao redor da estrutura, e a gente percebe que para esse caso aqui, próximo do zero da energia, onde os estados da borda são mais proeminentes, a corrente vai majoritariamente pelas bordas. Nesse outro caso, com a energia um pouco mais distante, ela se distribui mais uniformemente pela estrutura. Passei 2. Pronto. Aqui começa a ficar interessante, é que a gente percebeu, beleza, a gente percebeu que quando a gente distribui os eletrodos de forma simétrica pela estrutura, a depender da energia, a gente consegue obter padrões de correntes circulares e padrões de correntes que a gente chamou de vórtices. Essa daqui a gente chamou de circular. E qual a diferença, basicamente? Nesse caso aqui, a energia é bem distante do zero, né? Então, os estados aqui estão mais no bulk da molécula, e ela forma esse padrão, e a intensidade, se você perceber, é quase uma ordem de grandeza maior que a outra, né? Então, do que os outros casos. Então, a intensidade máxima da corrente aqui já é bem mais forte. Nesse outro caso, mais próximo do zero, a corrente flui pelas bordas, mas não forma nenhuma corrente circular. Mas para esse valor da energia específico aqui, a gente consegue uma energia circular só nas bordas, e a intensidade aqui já é bem maior do que as outras. Então, para alguns picos desses dão correntes circulares, outros não. A explicação, a gente está trabalhando nela, mas não é tão difícil de explicar o porquê. Aqui é para o outro caso, eu tirei o eletrodo de saída daqui e coloquei aqui, e a gente obtém basicamente o mesmo padrão, só que agora a corrente gira e flui para o outro lado. Então, antes estava girando no sentido horário, agora no anti-horário. Aí a gente obtém padrões bem semelhantes. Aqui eu estou mostrando a importância de a gente colocar os eletrodos exatamente nos vórtices da armchair. Perceba que o eletrodo está bem junto aqui do armchair, mas na borda zigue-zague, e a gente consegue formar um padrão circular, apesar de não ser distribuído simetricamente, e a intensidade também não é tão forte. Nesse outro caso, na figura B, já mais próxima de zero, a gente vê que também tem corrente que dá a volta, mas majoritariamente ela segue o caminho mais curto. Nesse caso aqui, que a energia está próxima do zero, onde os estados de borda são mais proeminentes, a gente vê que a corrente vai fluir pelas bordas, uma parte dela retorna aqui, mas majoritariamente ela sai por aqui e entra no eletrodo de saída. E aqui também, só que a energia é mais alta, ela flui um pouco mais espalhada pelo bulk. Esse gráfico mostra a importância das bordas, porque o que fizemos foi prendemos eletrodos virtuais em todos os átomos da borda, da borda armchair, exceto aqueles da borda zigue-zague, exceto onde a gente botou os eletrodos que estamos chamando de real aqui. E esse parâmetro Ni controla o quanto esses eletrodos estão absorvendo essa corrente ou não. Então, basicamente, o que a gente está fazendo é estendendo a molécula da gente para infinito. Então, se ela está conectada com tudo, é como se a molécula não fosse mais aquele quantum dot, ela fosse maior. Valeu. Então, a gente percebe que se a gente aumenta o parâmetro Ni, esse parâmetro que dá o quanto a borda está absorvendo, se a gente aumenta ele só um pouquinho, a corrente máxima cai rapidamente para zero. Tá? E o padrão, aquele padrão circular, tanto seja os da borda, os só na borda, ou que também vai para o bulk,
esse padrão circular ele some, tá? Então, a corrente se dispersa. E o que queremos fazer, e o que já estamos fazendo, é estudar o efeito da geometria nesse transporte, que é uma coisa que nos interessa. Teoricamente, existem trabalhos teóricos, né, em contínuos, mostrando que existe, se você confina uma partícula numa superfície curva, vai aparecer um potencial, chama potencial da Costa, existem outros potenciais, e o que a gente fez foi pegar aquela mesma molécula, arrancou um sexto dela, então pegou de um vértice a outro, arrancou e cola, e aí isso introduz curvatura positiva, vai aparecer um pentágono aqui no centro, um pentágono no centro, e essa estrutura vai ter a forma de um cone. Já se a gente cortar, abrir aqui e inserir mais um sexto, a gente vai aparecer um heptágono aqui e essa estrutura agora vai adquirir curvatura negativa, tá? Então, a gente quer ver a influência da curvatura positiva e curvatura negativa nesse transporte. E, obviamente, a gente vai ter que modificar o nosso tight bind, né? Porque a gente tem que levar em conta a influência da deformação e da geometria, né? Mas isso já é feito, já é conhecido e não é tão difícil de implementar. Aqui eu estou mostrando, eu peguei um pedaço de grafeno retangular e o que está acontecendo aqui é que da esquerda para a direita de vocês e de cima para baixo, eu vou adicionando uma deformação gaussiana no centro dessa estrutura. Então, aqui a deformação é zero e eu vou aumentando essa deformação, então eu vou criando uma barriguinha nessa estrutura. E a gente percebe que quando a deformação é elevada, o que acontece é que a corrente é atraída por essa deformação. Então, inicialmente, ela está sendo inserida aqui, sendo captada aqui, mas com o tempo ela contorna, ela é atraída. E a gente pode perceber isso também olhando para a densidade local de estados, tá? Então, quando não tem deformação, a densidade local de estados é bem distribuída por toda a estrutura, é mais concentrada aqui porque a gente tem um eletrodo, né? Então os eletrodos vão modificar um pouco a estrutura eletrônica da molécula, mas mesmo assim é bem distribuída. Já no caso que a deformação está aumentando, a gente percebe que a densidade de estados fica bem concentrada em torno desse bump, tá? Se eu deformar demais, eu quebro a ligação e aí eu perco tudo, né? Então, como o grafeno é bastante flexível e ele aguenta bastante tensão, isso é possível de ser feito e se faz depositando uma folhinha de grafeno no laboratório em cima de uma bolinha. Você tem uma nanosfera ou coisa do tipo, então você põe ela no substrato e põe a folha de grafeno em cima e ela deforma. Então, isso não é muito difícil de ser feito. E outra coisa que queremos estudar é transporte de spin nessas moléculas e também, teoricamente, é sabido que spin pode acoplar com torção. Então, se a gente introduz torção numa folha de grafeno, nesse caso aqui, uma faixa de grafeno, o que a gente quer ver é como essa torção vai influenciar esse transporte de spin. Então, digamos, se eu injeto uma corrente de spin aqui não polarizada, a gente vê a corrente que vai sair aqui, tá, por spin transfer torque, né? Se a torção separar essa corrente de spin, a gente consegue captar com o eletrodo daqui, porque esse spin vai mudar a polarização e a magnetização desse outro eletrodo. Então, pela magnetização do eletrodo de saída, a gente consegue saber se está acontecendo alguma coisa ou não. E outra coisa, a gente pode introduzir efeito spin-órbita também e estudar uma robar. Isso aqui é a representação de uma robar, onde eu posso injetar corrente de um lado para o outro, posso botar campo magnético também, mas só pelo efeito spin-órbita eu também tenho esse efeito spin-órbita quântico, né? Eu não lembro o termo em português, eu acho que é efeito spin-órbita quântico, não sei. Mas, enfim, é um efeito quântico que é o análogo quântico do efeito spin-órbita, do efeito Hall, desculpa. Algumas coisas que a gente concluiu desse trabalho, esse trabalho foi publicado no PRB, saiu ano passado, é que essa forma hexagonal e aquelas outras formas curvas, elas sustentam correntes circulares, então a gente consegue gerar esse tipo de corrente em todas essas formas. A posição dos contatos, a posição dos contatos é bastante importante, como a gente viu, né? Tem que ser exatamente naqueles pontos, que é um pouco complicado experimentalmente, né? Porque aquilo é bem estreitinho.
Bom, os contatos nos vértices Armstrong são necessários para gerar aquele padrão. Os estados de borda são responsáveis por gerar aquelas correntes circulares, mas se eu destruo a borda, se eu arranco o átomo, se eu boto caos, se eu removo aquela simetria da borda zigue-zague, eu consigo gerar corrente circular no book e não na borda. Então, aquelas correntes são bastante fortes se eu boto impurezas ou coisa do tipo na estrutura. E, por fim, corrente circular gera um campo magnético, né? Então, se eu consigo aumentar a intensidade dessa corrente circular, e se eu consigo fazer isso, eu consigo propor aquela minha estrutura como um nanomagneto, né? Para escrever ou para ler. É um sensor magnético. Então, é isso. Obrigado. Obrigado, Eudes, pela apresentação. Perguntas? Muito obrigada pela apresentação e parabéns. Eu tenho algumas perguntas, mas eu vou me resumir a duas. Se você puder ir, por favor, no slide 13, a hora que você menciona sobre esse parâmetro Ni, você podia comentar um pouco esses números? Porque você falou a variação é pequena, mas isso teria uma unidade de medida? Por que esses números são tão pequenos, dessa absorção? Tá. Para fazer isso, eu usei o limite de banda larga. Então, esses contatos é uma aproximação que você faz, porque para você ter um eletrodo, você precisa que a densidade de estados do seu eletrodo seja constante. Então, isso é uma aproximação, e esse cara tem a unidade de 1 sobre energia, se eu não me engano. Se eu não me engano, né? Eu não tenho certeza agora. Mas, basicamente, você escreve uma matriz, e aí cada elemento daquela sua matriz correspondente àquela posição vai ser menos I esse parâmetro Ni. Tá? Okay. Então, é uma matriz constante que dá uma boa aproximação. Por exemplo, se eu quiser modelar um eletrodo de prata, por exemplo, isso aqui é muito bom, porque prata vai ter basicamente a densidade de estado bem razoavelmente constante, perto do range de energia que eu estou estudando. Entendi. E o que vai para a minha segunda pergunta, que você mencionou, você mostrou no seu modelo, e agora você falando isso, que vocês sempre tentam fazer essa conexão com os eletrodos. Isso. Então, vocês têm algum grupo experimental em contato para verificar se essa abordagem, esse modelo que vocês estão usando, representa, de fato, essa conexão com os eletrodos? E você consegue montar um dispositivo disso? O grupo experimental agora, basicamente, sou eu, que mudei de área. Eu não estou trabalhando exatamente com isso, mas a perspectiva da gente é tentar fazer isso no laboratório. Entendi. Mas a dificuldade é que eu estou considerando que esse cara está em vácuo, né? Ou está suspenso em alguma coisa, ele não tem interação com o substrato, né? Então, se eu deposito o grafeno no substrato, eu vou mudar várias coisas. Vai ter acoplamento entre o grafeno e o substrato. Tem coisas que eu não estou levando em conta aqui. Nesse trabalho, a gente não levou em conta spin, por exemplo. Entendi. A gente não levou em conta o acoplamento spin-órbita entre os próprios orbitais. A gente está considerando um único orbital. Então, tem várias coisas. Então, o que a gente está fazendo agora é implementar um tight bind multi-orbital com spin e com spin-órbita. Entendi. Para ver se essas correntes ainda permanecem, né? Então, se ela permanecer com esse modelo mais robusto, é bem provável que ela aconteça. Mas é muito difícil fazer contato, eu adianto que é muito difícil fazer contato nesse cara. Mas é possível você criar esse cara, como eu mostrei lá aquele gráfico, com um radical aqui. É fácil você prender, por exemplo, um pedacinho de acetileno, poliacetileno aqui, e em vez de você fazer contato na amostra, você faz contato nesse filamento ou nessa outra molécula. Então, Entendi. já fica um pouco mais fácil. No laboratório, eu faço contato de prata em coisas na ordem de micrômetro e é um inferno. Sim. Aqui seria bem tá bom. difícil. Obrigada. Eudes, Oi. obrigado pela apresentação. Valeu. Foi ótimo, adorei. Eu tenho uma pergunta. No final, quando você fala das perspectivas, e aí você fala da introdução, né, dessa geometria da curvatura no problema, e aí você fala que isso você modela colocando um potencial.
Se eu entendi. Não, eu dei um exemplo, né? Ah, tá. Teoricamente, é sabido que tem esse potencial, teoricamente, mas para modelar aqui é de um... A pergunta era como exatamente você faz isso, tendo em base no começo da apresentação, que você coloca aquele slide do hamiltoniano que você usa e... Tá. Parará. O que acontece é que o Hopping, o parâmetro de Hopping, ele não é constante e ele varia com a distância entre as ligações. Tá? E você consegue modificar essa variação com uma gaussiana. Então, se eu tenho deformação, eu consigo variar esse parâmetro de Hopping, então se eu estico ou se eu aperto, né? E também eu consigo modificar com um modelo bastante simples a diferença entre ângulos dos orbitais π, porque eu só estou considerando os orbitais π, né? Então, numa folha plana, os orbitais estão tudo perpendiculares à folha e tudo paralelo um ao outro. Se eu deformo essa folha de alguma forma, esses orbitais não ficariam mais planos. Então, ele vai aparecer dois ângulos. Ou eles vão torcer assim, ou eles torcem assim, um para o outro. Tá? Então, modelando a orientação desses caras, tem um modelinho que descreve a orientação provável desse orbital π em função dos vizinhos dele. Então, se eu consigo modelar isso, eu consigo introduzir no hamiltoniano mesmo influências da geometria. Tá? Muito obrigado. Então, entra no parâmetro de Hopping, entra na matriz hamiltoniana. Beleza, obrigado. Agora a gente vai passar para a próxima apresentação. Obrigado, Eudes, mais uma vez. Valeu.